Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o único, o soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline. Você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor, falarmos dos princípios de Deus para o seu povo, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa. Amém. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria. Amém. Estamos aqui mais uma vez compartilhando os ensinos da palavra da graça de Deus para que você possa desfrutar na sua vida e viver cada uma das promessas que o Senhor tem para você. Graça e paz, esteja atento, esteja conectado, você que está nos assistindo também este programa, depois vai para a internet. Fique ligado, fique conectado, anote tudo aquilo que estaremos ensinando para que você possa aplicar diariamente na sua vida e ver os frutos desta atitude sábia que com certeza há de edificar. Amém. Olha, nós estamos entrando, aí na semana que é chamada no mundo a Semana do Carnaval. E é muito importante nós começarmos este programa dizendo que a nossa igreja não fechará. Amém. No próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós teremos 2 grandes cultos. Nosso apóstolo vai ministrar a palavra e será domingo de ceia, a ceia do Senhor. Então nós vamos realizar a ceia do Senhor, que é um memorial. É um momento em que nós trazemos à nossa mente e ao nosso coração aquilo que Jesus fez por nós. E Ele deu uma ordem, Ele disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos na casa do Senhor, nós celebramos o nosso culto racional a Deus, nós ceiamos, porque entendemos que devemos ser obedientes àquilo que o Senhor ensinou. E quero fazer este convite para que você esteja conosco, você que vai ficar aqui no Rio de Janeiro, você estará com a sua família nesses dias de descanso, mas para o Senhor nós devemos oferecer o nosso melhor. Então venha estar na casa do Senhor, aproveite esta oportunidade, certamente Deus vai falar ao seu coração. Deus tem algo especial para este domingo do Senhor. O mundo diz que é domingo da carne, do carnaval, mas nós dizemos que domingo é o dia do Senhor, 9 da manhã e às 18 horas. E aproveitando este momento, em que a sociedade está vivendo esses dias, nós queremos falar com você dentro ainda de uma passagem bíblica que nós temos usado ao longo de muitos programas, quando o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé também, Tito, e ele dá alguns conselhos tanto para a vida de Tito, como para que Tito levasse aqueles aos quais ele iria pastorear, a que ele levasse esses conselhos também. E ele fala aqui em Tito 2, e nós vamos fechar hoje o último ponto, importantíssimo. É exatamente neste momento em que o mundo vai celebrar, comemorar a carne, que nós devemos estar mais atentos a esta questão. E ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, renegadas, ou seja, para que nós deixemos de lado, para que nós não nos deixemos mais levar por essas paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amor, nós já falamos a respeito dessa sensatez, falamos a respeito da justiça, de uma vida justa e o que é a justiça de Deus na nossa vida. E hoje vamos falar sobre viver piedosamente, porque ele continua dizendo aqui que nós devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E o que é ser um piedoso? É justamente
praticar essas boas obras. Aqui não se trata a respeito da piedade como compaixão, como nós encontramos em muitos versículos bíblicos. Aqui a piedade significa devoção a Deus. É um temor, né? É um temor do Senhor. E é este pensamento que deve estar no nosso coração, não é, amor? Com certeza. Este dever de vivermos a nossa vida piedosamente, não é? Amém. Essa é uma característica Sim. que todo cristão deve exercer, porque nós compreendemos que, uma vez tendo os olhos iluminados pela palavra de Deus, tendo conhecimento da nossa posição espiritual em Cristo Jesus, não há mais lugar para nós darmos lugar, espaço à nossa carne, para nós deixarmos o mundo com as suas concupiscências, com os seus enganos, com os seus convites, tentar nos seduzir. Esse é um momento em que temos visto muitos jovens, muitas famílias buscando viver de forma dissoluta, viver segundo as práticas do mundo. Estamos vivendo este momento do carnaval e pessoas que se dizem cristãs, pessoas que conhecem a palavra, dizem, não tem nada a ver, é um momento de estar com a minha família, de colocar aquela fantasia, de me divertir, de curtir, de aproveitar o momento, enfim. Não há diferença entre a luz e as trevas. E veja que, e este exemplo que Paulo está dando aqui a Tito, seu filho na fé, mostrando que temos que ter uma vida piedosa, uma vida em que possamos mostrar através das nossas atitudes o quanto nós tememos a palavra de Deus, a Deus, o quanto somos submetidos a esta palavra. Quando nós temos que viver desta forma, mostrando através das nossas obras, ele fala as boas obras. E que obras são essas? São boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Ou seja, é termos uma vida cristã de exemplo dentro da nossa família, é sendo pessoas espirituais, Amém. É não dando lugar à nossa carne, aos desejos da carne. Olha, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, a bondade, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Todos esses elementos caracterizam o cristão piedoso, o cristão que é temente a Deus, o cristão que busca viver independente do momento que a sociedade está vivendo, ele não se deixa corromper. Ele é fiel a Deus, ele é temente ao Senhor, ele é obediente à sua palavra e vive dando este bom fruto, meu bem. É verdade. Vive dando este testemunho. Nós não podemos nos adaptar às circunstâncias, não é? Na questão do nosso comportamento, nós temos que ser quem nós somos o tempo inteiro. Exato. Não é se é um momento de carnaval, então eu vou me adaptar a isso e vou viver. Se é uma festa tal, eu vou fazer. Não, eu sou um cristão onde eu estiver. Amém. A todo momento e não vou compactuar com aquilo que não agrada a Deus. Porque essa deve ser a nossa prioridade, pensar o que agrada a Deus. Será que eu estando nesse lugar, eu estou agradando a Deus? Será que faz sentido eu, como um filho de Deus, como alguém que teve os olhos iluminados, estar em certos lugares, ter certas atitudes, compactuar com certos comportamentos? E o apóstolo Paulo ele era muito enfático em relação a essa questão. Ele escrevendo aos Romanos, ele fala aqui no capítulo 6, versículo 1, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E ele fala algo muito importante lá na frente, nos versículos adiante. Ele diz no versículo 15: e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Novamente ele é enfático, ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se eu entrego o meu corpo, a minha vida, para a obediência à carne, ao pecado, eu me torno escravo desta carne, escravo do pecado. Enquanto que, se eu entrego a minha vida para servir a Deus, para honrar a Deus, para viver piedosamente, este piedosamente quer dizer santo, devoto a Deus, em santidade, com devoção a Deus, com temor ao Senhor, eu vou estar preso, né, àquilo que eu fizer. E ele diz aqui, mas graças a Deus, olha que tremendo, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, nós recebemos a graça de Deus e compreendemos que nós não podemos mais ser escravos do mundo, não podemos mais obedecer às paixões da carne. Nós agora somos filhos de Deus. E ele diz, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falamos também sobre essa passagem num programa anterior, quando falamos sobre uma vida justa. E ele diz, falo como homem, no versículo 19, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Claro, todas as vezes que nós conversamos com pessoas que vieram do mundo e que tiveram atitudes muito graves nas suas vidas, tiveram passos muito errados, todas que tiveram seus olhos iluminados e hoje entendem que não são mais escravas do pecado e vivem para Deus, todas elas dizem a mesma coisa. Olha, eu me envergonho do meu passado, eu me envergonho das coisas que eu fiz, eu me envergonho daquilo que hoje eu entendo que é pecado, que é contra Deus. E Paulo diz, olha, o que você faz, o que você fez no pecado, o que se faz contra os princípios de Deus gera somente vergonha. Verdade. Mas ele diz aqui, agora porém, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus por isso, amor. Amém. Que maravilhoso nós entendermos que o salário, a recompensa que Deus tem para nós, como seus filhos, é a vida eterna. Amém. A recompensa que Ele tem para aqueles que o servem de coração, para aqueles que entendem, o pecado não é mais para mim, a vida errada, a vida pecaminosa, a vida que obedece, que cede aos desejos da carne não é mais para mim. Deus tem recompensa, e a maior recompensa que nós aguardamos não é nem nesta vida, é a vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. E Paulo, meu bem, em outros capítulos anteriores, no capítulo 1, ele fala a respeito de alguns comportamentos que aconteciam em Roma. E Roma, de certa forma, era um pouco parecido com o que nós vivemos hoje no nosso país. Era um lugar onde existia muita prostituição, onde se valorizava muito o culto à carne, enfim, eram práticas mundanas que eram reprovadas por Deus, mas que mesmo assim, aquele povo, muitos que conheciam a verdade, muitos que se submetiam à palavra, mesmo assim se deixavam desviar e se deixavam influenciar de novo por esta prática pagã, por estes hábitos mundanos e carnais. E Paulo, ele fala aqui, ele começa dizendo
no capítulo 1, versículo 25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Veja que era um momento em que Paulo estava ensinando, olha, esse tipo de prática é reprovada por Deus. E é justamente isso que nós estamos vendo na sociedade, né? O que tem sido pregado, o que tem sido batido contra a palavra de Deus. Olha, existem grupos que estão indo contra a própria palavra de Deus, dizendo, não, vamos atacar esses versículos porque esses versículos são homofóbicos. Vamos mudar a Bíblia. Vamos mudar a Bíblia, precisa ser corrigida, precisa ser atualizada. Não, a Bíblia ela é correta. O homem é que tenta mudar os princípios de Deus, mas Deus não muda, ele permanece o mesmo. Então veja que ele continua dizendo, olha, no capítulo 2, versículo 2 diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam estas coisas. Então, quando eu busco fazer aquilo que está contra a palavra de Deus, estou buscando para a minha vida a morte. É como a minha esposa acabou de ler. Quando eu busco as coisas espirituais, ou seja, quando eu vivo segundo o Evangelho de Cristo, quando eu sigo a palavra da graça de Deus, eu estou buscando vida e vida eterna, estou buscando viver a eternidade, estou buscando usufruir daquilo que Deus tem como bênção para as nossas vidas. Não só nesta terra, mas para a vida eterna. E ele diz mais no versículo 5, diz assim, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E ele diz, tribulação e angústia virão sobre a alma daqueles, de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas olha, e esta verdade é para você, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Não é isto que você deseja? Amém. Ter paz, ter alegria, ter tranquilidade e honra. E ele diz, olha, tanto para o judeu primeiro, mas também para o grego. Então é isto, meu bem, que Deus nos oferece através da sua palavra, dos seus conselhos, dos seus ensinamentos, esta orientação de que vale a pena fazermos aquilo que é bom, vale a pena seguirmos a palavra de Deus, porque ela gera honra ao ser humano, ela gera graça ao ser humano, ela gera favor às nossas vidas. E quando nós vivemos segundo esses ensinamentos, estes princípios, ele diz, olha, você tem a vida eterna, você perseverou, você foi diligente, você priorizou o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amor, eu sei que há muitas vezes uma pressão da sociedade, né, para que as pessoas cedam. Um jovem que frequenta a faculdade, há uma pressão, né, para que ele se insira naquele contexto. Uma pessoa que trabalha no meio secular, que trabalha com muitas pessoas, ela, por vezes, ela sofre pressão. Às vezes dentro da própria família. Há familiares que não são evangélicos, não são cristãos, e pressionam a pessoa, dizem, mas por quê? Como assim? Você não vai viajar conosco? Não vai curtir o carnaval? Não vai curtir o trio? Que bobeira, que coisa ultrapassada. Deus ama todos, Deus é amor, onde está o amor está Deus.
As pessoas deturpam a palavra para o seu próprio benefício, né? Achando que está sendo para o seu próprio benefício. E a nossa força em Deus deve nos fazer resistir a essas pressões. Amém. Né? Não cedermos aquilo que o mundo tenta. E às vezes isso gera até perseguição às pessoas. É verdade. Né? Quantas pessoas, talvez você que me assiste nesse momento, já tenha sido perseguido por querer viver o Evangelho. Talvez você já tenha se sentido até mesmo pressionado de tal forma que você pensou, eu acho que eu vou ceder, eu vou agir da forma como querem que eu haja, mas não abra mão da sua fidelidade a Deus, de uma vida piedosa. Olha, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nós, muitas vezes, seremos perseguidos. Ele diz em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É verdade. E é isso que acontece. Quando você diz que você não concorda com certas práticas, já te rotulam. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou cristão. Eu vivo a palavra de Deus. Se você não quer viver, ok, nós respeitamos a todos. Mas nós que somos cristãos, devemos manter a nossa postura. E ele diz aqui a Timóteo, olha Timóteo, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Ele fala no versículo 14, permanece firme naquilo que você aprendeu. Amém. E essa é a nossa palavra para o dia de hoje, para esta quinta-feira, em que o mundo está cultuando a carne, onde as pessoas vão ter atitudes que talvez se arrependam para sempre. Onde algo que ela faça vai gerar sérias consequências, vai gerar dor depois, vai gerar tristeza. O nosso conselho para você hoje é permaneça firme naquilo que você aprendeu. Não abra mão de viver nesse mundo sensata, justa e piedosamente. Seja um piedoso, seja uma piedosa, alguém que tem devoção a Deus, alguém que busca o Senhor, alguém que não abre mão em ser temente ao Senhor. Porque isso vai gerar para a sua vida, como você disse, né? Como você leu. Amém. Honra, glória, a bênção do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos, meu bem, também, rapidamente, só para finalizarmos, o exemplo de 4 jovens na Bíblia Sagrada, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Já falamos muito sobre isso. Já comentamos sobre isso. E é propício nós comentarmos novamente, porque fala da história de 4 jovens que estavam inseridos numa cultura em que tudo era propício para que eles errassem. É verdade. Para que eles se contaminassem com as iguarias do rei, né, com os costumes e hábitos daquele povo que era pagão, e nem por isso eles se deixaram levar. Eles mantiveram a postura, eles trouxeram à mente aquilo que eles haviam aprendido dos seus pais. Amém. E não se deixaram levar. Amém. E o resultado disso foi o exemplo que eles foram, não só para aquela sociedade onde Deus os transformou nos mais sábios, nos mais cultos, nos mais dotados de conhecimento, e além disso, Deus se provou através dos livramentos e o honrou de todas as maneiras. É isso que Deus quer para aqueles que se mantêm firmes e inabaláveis, independente da situação que esteja vivendo, independente da cultura que o país onde você se encontra esteja vivendo. Creia, seja firme na palavra do Senhor, seja firme nesta verdade e Deus te honrará de forma grandiosa. Nós cremos. Olha, próximo domingo nós aguardamos por você na Rua Maricá, 320, Campinho, 2 grandes cultos ao Senhor. Amém. Vamos celebrar a Deus, vamos celebrar a nossa nova vida em Cristo Jesus com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, às 9 da manhã, às 18 horas, para a glória do Senhor. E que você tenha um final de semana abençoado. Lembre-se a todo momento, você nasceu para viver sensata, justa e piedosamente, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Amém? Graça e paz a todos e até o próximo programa. Graça e paz.